Boa noite, gente. Tudo bom? Guanabara, Sensomed. Estamos aqui com mais uma live, né? E na presença aqui do Vini. A gente hoje está utilizando máscara por conta da nossa aproximação. Nós estaremos hoje com o Marcelo Terreiro, é nosso ministrante do curso de terapia da ATM, tá? É uma pessoa muito conhecida, já vem conosco há um bom tempo, e o conhecimento dele na área de ATM vai nos satisfazer muito. Entregar vocês ao Vini e ver com vocês uma boa live. Boa noite. Fala pessoal, boa noite. Só aguardando aqui o Marcelo entrar para a gente começar a live, tá? Então hoje o tema vai ser disfunções temporomandibulares e as novas abordagens da fisioterapia, né, da terapia manual nessa questão, tá? Só aguardando o Marcelo, mas já quero deixar aqui um aviso com vocês com relação à nossa promoção dos 5 primeiros inscritos no curso após a live. Vai estar recebendo os 20% de desconto, né, na inscrição. Então, próximo ao final da live, eu devo estar colocando aqui nos comentários fixado o e-mail, tá, que vocês podem estar enviando para a Sensomed para solicitar a inscrição com 20% de desconto. Serão os 5 primeiros e aí a gente vai estar divulgando posteriormente. Deixa eu ver aqui se ele já apareceu. Pronto. Deixa eu entrar para dar um oi só para ele. Marcelo já está aqui entrando para a gente iniciar nosso bate-papo. Olá, E aí, Marcelo? como é que tá? Tudo na paz. Marcelão, Como é que tudo tá? bom? Tudo legal? Tudo em paz. Já fizemos um preâmbulo aí de abertura, já coloquei a batuta na mão de Vinícius. Só para dar uma boa noite para vocês e desejar uma boa live. Tá bom, boa noite aí. Tchau. Obrigado. Forte abraço. Então, só para apresentar, o Marcelo, ele é o ministrante do curso de terapia manual das disfunções da ATM, aqui em Salvador, pela Sensomed. E hoje a gente vai estar discutindo o tema, né, disfunções da ATM e a nova abordagem da terapia manual. Então, Marcelão, vou fazer algumas perguntas para você, tá? Antes de tudo, eu vou pedir para você se apresentar, né, falar aí um pouco mais sobre você e aí a gente inicia aqui com as perguntas. Pode ser? Claro, com certeza. Lógico, lógico. Bom, então, primeiro eu queria agradecer o convite da Sensomed, minha parceira de cursos aí na Bahia, em Salvador, há pelo menos 4 anos, se eu não me engano. Eu já estou, acho que, na 7ª edição do meu curso, né? E então é realmente um prazer receber aí um convite do Guanabara, né? E de você também, Vinícius. Então, meu nome é Marcelo Terreiro, eu já estou há pelo menos aí 18 anos trabalhando com disfunção temporomandibular, dos meus quase 21 de formado, onde eu iniciei atendendo esses pacientes no SUS inicialmente, né, e depois no serviço privado, onde eu atendo até hoje, aqui no Rio de Janeiro. E tenho 2 livros escritos na área, né? O primeiro é o Terapia Manual das Disfunções da TM, que eu lancei em 2011, e em 2019 eu lancei meu segundo livro, que foi o Manual da TM Saudável. E agora estamos num novo projeto para 2020 ainda, se Deus quiser, até o final de 2020. A gente vai estar lançando nosso terceiro livro. Agora eu, com uma equipe de mais 9 professores, né, estaremos lançando o livro Abordagens Céfico-Crânio-Mandibulares, né? Então, onde a gente vai estar abordando tudo que existe de cabeça e pescoço, né?
zumbido, vertigem, DTM, cefaleia, cervicalgia, enfim, vai ser uma grande obra que a gente deve estar lançando aí, se possível, ainda esse ano, até o final desse ano a gente lança esse livro aí, né? Show de bola. Então é isso aí. E nas minhas passagens, já passei aí, já fui oficial da Marinha durante quase 8 anos, já fui fisioterapeuta do Instituto Nacional do Câncer, sou servidor público municipal de 2 municípios aqui no estado do Rio de Janeiro, né? E tenho as pós-graduações aí na área de terapia manual e quiropraxia. Sou hoje, atualmente, também o vice-presidente da Associação de Fisioterapeutas Quiropraxistas, né? Que dá o título de especialista de quiropraxia aos fisioterapeutas do Brasil. Enfim, é um pouco da história aí, desses 21 anos de formado. Bacana. Show de bola. Bastante história aí, né? Tem. Dá para contar, dá para escrever um 4º livro, só da minha vida de fisioterapeuta. As dificuldades, encantos e alegrias. Só essa passagem pelo SUS, pela Marinha aí, já tem bastante coisa aí para trazer para relatar, né? Como tem. Vamos lá, Marcelo, vou dar início aqui ao tema que a gente está abordando, e eu queria iniciar já perguntando para você. É o seguinte, a gente está vivenciando hoje na fisioterapia uma mudança de paradigmas, né? No qual a gente vem constantemente trazendo novas evidências e voltando mais para o atendimento do paciente de uma forma mais multifatorial, né? No qual a gente aborda outras questões do paciente, né? Quando a gente fala em ATM, a gente está falando de uma articulação específica. Como é que funciona essa questão aí, nessa mudança de paradigma? Como é que está funcionando na abordagem da ATM? Bom, primeira coisa, a gente tem que entender que disfunção temporomandibular não necessariamente a disfunção é na articulação temporomandibular, tá? No momento que a gente tem alterações nos níveis, alterações de dores ou outros problemas na musculatura mastigatória, né, ou em outras estruturas associadas à articulação temporomandibular, a gente já intitula como uma disfunção temporomandibular. E que disfunção temporomandibular não é um diagnóstico único preciso, né? A gente tem um grande guarda-chuva, onde tem subdiagnósticos ali dentro, então a gente tem que saber tratar aqueles subdiagnósticos. Então, tratar DTM não é fácil, né? Não é fácil. Na verdade, a grande dificuldade, ali até vou explicar melhor, a grande dificuldade não é tratar, é avaliar, né? Saber exatamente que tipo de subdiagnóstico é esse que você quer tratar, porque cada um vai ter um tipo de tratamento diferenciado. E antigamente a gente tinha uma visão totalmente mecânica, né? Totalmente mecânica para disfunção temporomandibular, assim como para outras disfunções musculoesqueléticas, né? Então, o paciente chegava com dor, você sempre tinha que dar uma explicação de uma alteração estrutural que estivesse acontecendo, biomecânica que estivesse acontecendo. E ao longo dos anos, a gente já sabe disso, muitos anos, eu que já trabalho com isso há mais de 18 anos, sempre se falou das questões emocionais, né? Das alterações emocionais envolvidas com a disfunção temporomandibular. Só que não se tinham comprovações que realmente comprovassem essas comprovações científicas, comprovassem essas teorias, né? Até o momento que veio, né, a neurociência hoje, os estudos da neurociência para conseguir comprovar, né, as alterações de dor, né? Muitas das vezes essas alterações de dor não estão envolvidas em nenhuma alteração biomecânica ou estrutural. E aí começa a nossa história de mudança de paradigma, né? De mudança de visão. A visão hoje, não só do tratamento da DTM, mas pelo que eu estou vendo em outras disfunções musculoesqueléticas, é a abordagem através do modelo biopsicossocial, né? Então, a gente está abandonando esse modelo biomédico tradicional, né? Onde tudo explica-se a estrutura pela estrutura. A gente está abandonando isso e começando a ver o ser humano como um todo, né? Principalmente se falando de pacientes com disfunção temporomandibular, né? Que alguns autores consideram a disfunção temporomandibular como uma síndrome de sensibilização central,
né? Então, a gente já começa a ter uma outra abordagem, uma outra visão para tratar desses pacientes. Eu acho que Bacana. é isso que você queria saber, né? Sim, 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 show de bola. Porque Essa é como você falou, abordagem... em todas as áreas da fisioterapia, a gente tinha uma visão muito mecanicista, né, da coisa, né? Como se a gente estivesse recebendo apenas para fazer ajustes de peças, né? E, de fato, não tem como a gente fazer isso. A gente tem que abordar o indivíduo de uma forma mais complexa, né? Porque nós somos complexos, né? Então, É, precisamos também aprender a trabalhar em todos os âmbitos, né? E e como ATM. não, e em cima disso, a gente muda também a nossa visão em relação à terapia manual, né? Sim, sim. A gente não vê mais a terapia manual como a gente via no passado, né? Imagina eu que tenho 21 anos quase de formado, como é que eu tive que mudar a minha cabeça para conseguir entender, porque a gente aprendia que mexia ali e consertava ou alinhava aquela estrutura, né? Sim, Tinha sim, um sim. pensamento de correção biomecânica, né? E cada vez hoje mais a gente vê que a terapia manual não serve tanto para esse intuito de corrigir a mecânica, e sim os efeitos neurofisiológicos que a terapia manual causa, que aí indiretamente, né, consequentemente, a gente restaura a biomecânica, né, melhora essa biomecânica, esse funcionamento, depois que a gente der estímulos a nível do sistema nervoso central, quer dizer. Então, buscando mais hoje, a nossa terapia manual é buscando mais esses estímulos neurofisiológicos do que, na verdade, essa correção mecânica. Então, a gente tem que mudar a forma de ensinar também, né? Muitos professores estão mudando a forma de ensinar. A gente era muito minucioso na explicação, né? A gente tinha, tem que mobilizar tantos graus, tem que manipular tantos graus. Aí, se você não manipular, você não corrige, você pode piorar. Enfim, está mudando isso tudo, né? E a gente está vendo que o negócio, né, não era um bicho de sete cabeças, né? Você ia fazer um curso, era extremamente detalhado o que você iria fazer com o paciente. Hoje, inclusive hoje, no meu curso, né, o que é bacana é que eu estou reduzindo aquele arsenal de manobras, né, e criando um arsenal agora diferenciado, né, mais simples, né, bem mais objetivo, porque a gente agora está objetivando os estímulos sobre o sistema nervoso central. Então a gente não Sim, precisa ser tão minucioso assim, entendeu? A gente quer sim fazer a terapia manual buscando liberar aquela cascata de neurotransmissores, né, de receptores ali que vão diminuir as modulações de dor, né? A gente está fazendo a terapia manual estimulando agora os mecanorreceptores para que tenham um relaxamento da cápsula, dos ligamentos. Então, é um pensamento completamente diferente, é uma visão completamente diferente. Eu acho até quem já fez o curso, né, há anos atrás, né, seria até interessante fazer essa reciclagem, né, sim, porque mudou muito, mudou muito. A forma da gente abordar é muito diferente. E mudou também a questão, a gente colocou no nosso arsenal fisioterapêutico, né, ou fisioterápico, nós colocamos também outras técnicas que a gente não utilizava no passado, né, como, por exemplo, a chamada terapia cognitiva funcional. Né? O que seria terapia cognitiva funcional? É a gente mudar as crenças do paciente, né? Em relação à dor dele, em relação ao problema dele, é modificar essa crença do paciente para que ele, então, consiga aderir melhor à nossa terapia. E a gente sim, começa, então, a ter uma visão também de acolhimento, né? Que é acolhimento. A nossa forma de abordagem hoje com o paciente DTM é uma forma com que a gente acolhe ele. A gente quer saber dele como é que é a vida dele, como é que são os pensamentos dele, como é que os níveis psicológicos dele, o nível de ansiedade, de estresse, como é que é a vida social desse paciente. Tudo isso agora é de grande valor na avaliação. A gente não tinha um pensamento desse no passado, né? A gente queria saber, o músculo, está doendo aqui, está doendo ali, está estalando, né? Não, hoje a gente tem um pensamento diferenciado.
até mesmo as alterações que a gente via, articulares e musculares, principalmente as articulares, né? Como, por exemplo, o deslocamento de disco. Então, deslocamento de disco, o sinal clínico que aparece é o estalo, né? Então, você abre a boca e pá! Então, aquilo ali já tem que tratar porque tem um deslocamento de disco, isso vai evoluir para um processo de artrose, né? Uma osteoartrose, uma osteoartrite. Então, tinha essa crença do profissional de saúde que aquilo ia evoluir. E hoje está se vendo que vários problemas articulares, eles podem evoluir benignamente, sem evoluir para qualquer outro quadro pior. E que hoje a gente vê que os achados que a gente observa lá nos exames complementares, principalmente na ressonância magnética, que é o exame ouro para DTM, né, para tratar alterações articulares da articulação, da articulação temporomandibular, a gente vê que ali foram achados, que muitos daqueles achados não correspondem à clínica do paciente. E a gente vê que, na vida prática, a maioria dos nossos pacientes, que são pacientes de alterações musculares crônicas, né, a maioria deles tem alterações na modulação de dor, no sistema nervoso central. Então, mudou toda a abordagem, todo o pensamento. Então, é o que eu falo, se é difícil para vocês que são novos, né, na carreira, já entender essa mudança de paradigmas, imagina para mim que vou fazer 21 anos agora mês que vem, né? Que eu tinha tudo que tinha que alongar, alonga de cá, alonga de lá, puxa, mobiliza, manipula, corrige a postura. Não, e hoje mudou tudo, né? Então a gente teve que ter uma transformação e a gente tem que continuar com esses pensamentos de mudança, né? Essas mudanças de paradigma. A gente não pode deixar ficar no mesmo padrão que era no passado, né? Então, para o pessoal que quer fazer o curso, tem o objetivo de fazer o curso na Sensomed, a gente vai mudar, é uma mudança completa, tá? Não que o que vocês aprenderam no passado era errado. Primeiro que no que aprenderam no passado era o que a ciência nos comprovava no passado, né? Então, era aquilo, né? Hoje a ciência, ela se modificou, né? Uma vez um professor de Harvard falou para os alunos dele no primeiro dia de graduação: olha, daqui a 10 anos só vai sobrar 20% desse conhecimento que vocês adquiriram, porque 80% vai ser mudado, né? E é verdade, ao longo de uma década tudo muda, tudo modifica, né? E a gente tem que estar acompanhando, por isso que a gente não pode parar de estudar, né? Isso aí é bem bacana, bem marcante, né? Complexo, Mas fala aí. Até porque a gente não está falando de uma ciência exata, né? Então, amanhã pode ser que mude outras coisas também, né? E aí a importância de você estar se atualizando é justamente você conseguir abraçar, né, essas novas informações que vão chegando, né? Bom, você acabou respondendo. Deixa eu só até completar para essa fala aí. Na verdade, hoje, com a neurociência, o que a gente redescobriu? Eu falei isso numa live ontem. O que a gente redescobriu com a neurociência? Que o que é menos é mais, né? A gente descobriu que a gente não precisa ter que fazer coisas tão complexas para alcançar nossos objetivos. O que há de complexo é a avaliação, né? É saber, no caso da DTM, é saber em que grupo o teu paciente está. Ele é um paciente crônico, ele é um paciente agudo, ele é um paciente articular, ele é um paciente muscular, ele é um paciente que tem sensibilização central, tem sensibilização periférica. Quer dizer, essa é o que a gente tem que intitular. A avaliação é realmente o que é complexo. O tratamento não é tão complexo como a avaliação. Depois que tu descobre qual é o maior problema daquele paciente na tua ficha de avaliação, que na minha ficha de avaliação, por exemplo, hoje em consultório, são 8 folhas. Eu falo isso nas lives, são 8 folhas. Só dessas 8 folhas, 2 folhas são de perguntas da vida social dele, da vida do estado emocional e das questões de hábitos parafuncionais, né? Às vezes, a gente mudando esses hábitos e mostrando ao paciente que aquela alteração social que ele está vivendo, aquele problema social que ele está vivendo, aquela alteração psicológica que ele está tendo, de estresse, ansiedade, aquilo é um fator determinante para ele continuar no seu quadro de dor e de alteração de funcionabilidade. E no momento que a gente ensina isso para ele, a mudança já começa naquele momento.
E muitas das vezes a resposta já vem logo em seguida da melhora dos sintomas. Então, o que é complexo é realmente a avaliação, não é o tratamento. Sim. Entendeu? Mas pergunta, desculpa eu ter te interrompido, vamos lá. Não, é isso, pode interromper à vontade. Fala pra cacete, né? Acabou aqui respondendo diversas perguntas, né, que a gente ia fazer justamente nessa questão de mudança aí de abordagens, que é o tema da live, né? Você já trouxe aí qual seria essas abordagens novas na questão da terapia manual, né? Eu acho que você já explanou bem, né? Então, essa mudança de pensamento, né, de paradigmas que vem ocorrendo na área, né? E aí, eu vi também, notei, percebi que seu curso ele saiu, né, de 20 horas, passou para 25 horas, né? E eu vi que você acrescentou alguns assuntos, né? Acrescentou algumas coisas para poder falar também. Então, eu queria que você explicasse por que essa mudança você realmente está trazendo. Você vai trazer aquela questão que era falada anteriormente, vai fazer um paralelo com o que hoje a gente vem desenvolvendo na área? Sim, vamos lá. Primeira coisa, se meu curso hoje continuasse 20 horas, muita gente ia sair do meu curso sabendo tratar grande parte das disfunções, né? Eu cansei de escutar isso inúmeras vezes. Eu já cheguei a escutar de uma aluna minha que foi fazer meu curso de 20 horas, que valeu mais do que a especialização dela que ela tinha feito há 10 anos atrás aí, que naquele final de semana ela conseguiu compreender de uma forma simples, objetiva, o que realmente, lógico, para você se tornar especialista em disfunção temporomandibular, olha, tem que caminhar muito, né? Você tem que estudar muito. Porque a gente não aprende só o que é disfunção, a gente aprende também o que são as dores orofaciais, né? A gente sabe fazer o diagnóstico diferencial, sabe? Nisso tudo entra também as dores de cabeça, as alterações oculomotoras, enfim, entra todo um contexto para você realmente falar que você é estudador, muito dor, né? Então, para você se tornar um especialista, realmente exige muito estudo. Mas o que acontece? No meu curso de 20 horas, eu não fico fazendo rodeios, né? Eu explico o que o aluno deve saber, o que o fisioterapeuta deve saber para ele tratar a maior parte dos pacientes com disfunção temporomandibular. Ele vai conseguir tratar todos? Não, não vai. Não vai. É impossível. Nem eu consigo fazer isso, muitas das vezes, com todo o estudo que eu tive, todo o tempo de profissão que eu tenho, de experiência que eu tenho. Muitas das vezes, naqueles casos, eu não consigo resolver. E você não tem que levar para o coração isso, não. Tem casos realmente que são complexos. Mas o que acontece? A maioria dos casos dos nossos pacientes, né, isso eu posso te falar de cadeira, mais ou menos 80% dos nossos pacientes, eles são crônicos e musculares. Crônicos e musculares. Tá? Então, quando você entende o manejo dos sintomas, você consegue, desse grupo, que é o maior grupo de pacientes que existe dentro da disfunção temporomandibular, você consegue melhorar muito os sintomas dele. Isso num curso de 20 horas. Num curso de 20 horas que eu ensinei durante uma década esse curso e eu escutei muitos, mas não foram poucos, não. Foram muitos e muitos alunos. Porque comentários aqui, inclusive, falam isso também, né? Oi? Os comentários aqui também falam isso. A gente tem diversos comentários aqui de pessoas que já foram seus alunos e estão falando aqui que aprendeu, de fato, a tratar as disfunções temporomandibulares com você. Em pouco tempo. Sabe por quê? Porque eu passo muito do que eu já sofri. Primeiro que eu já fiz inúmeros cursos. E assim, tu entrava num curso, aí era, porra, cara, escutava uma teoria que você falava, você chegava no final e falava assim, cara, eu não vou conseguir gravar isso. E você abandonava, né? Lógico. O que acontece? Então, eu peguei a minha experiência de anos atendendo, juntei com o que era mais importante, com a epidemiologia, né? Qual é o grupo maior de pacientes, e montei um curso onde as pessoas, em 20 horas, elas conseguiam ver o maior número possível, imaginável de tratamento que ela podia oferecer para o paciente dela. Entendeu? Então, assim, o que eu fiz agora? Por que eu botei mais 5 horas? Porque eu acho, ao longo de toda a ciência, né, moderna, a gente vai vendo que é melhor, né,
a gente focar mais na avaliação, do que, na verdade, focar no tratamento. Tá? Porque no momento que você bota, eu falo para os meus alunos, a gente tem que botar os pacientes numa caixinha. Né? São várias caixinhas. Né? São vários grupos de pacientes. Na hora que você colocou naquela caixinha certa, existe já um tratamento mais eficaz para aquele grupo de pacientes. Né? E tem pacientes que o eficaz é você conversar. É você mudar os conceitos, mudar as crenças. Tem pacientes que não vai adiantar terapia manual. Você vai ter que fazer uma mudança de crenças, de entendimento daquele quadro. É isso que vai resolver o quadro daquele paciente. Entendeu? Então, não adianta a gente querer também ficar sugando num curso de extensão se ele não vai conseguir. Bom, se a pessoa... E outra coisa, quantos e quantos alunos meus fizeram o meu curso rápido, né? E depois do meu curso, eles resolveram seguir, dentro da carreira deles, a parte de disfunção temporomandibular. Inúmeros. Eu hoje, nesses 18 anos dando aula, 16 anos dando aula, 18 trabalhando, 16 dando aula, eu posso dizer que eu devo ter aproximadamente, chutando, tá? Algo em torno de 5 mil alunos, que eu já devo ter no Brasil e em Portugal. Eu dei aula 9 anos em Portugal. Então, entre o Brasil e Portugal, eu devo ter na faixa de uns 5 mil alunos que já passaram por mim. Inúmeros, hoje, fisioterapeutas que estão no cenário nacional, hoje atendendo disfunção temporomandibular, foram meus alunos. Eu tenho um orgulho tremendo disso. Vários aprenderam aquele beabá comigo e hoje se transformaram em referências no estado deles, no município deles e até mesmo nacionalmente. Né? Tem inúmeros. Né? Não vou nem falar um ou outro, porque senão eu vou ficar esquecendo. Não, tem muita gente. E começaram com esse curso de 20 horas, porque o curso de 20 horas, no momento que você pega um paciente, que ele fala para você assim, doutor, eu já fui em fulano, fulano e fulano, ninguém me resolveu. Aí você, com aquele aprendizado que você teve em 20 e poucas horas, você ameniza aquele sintoma daquele paciente. E o paciente fala assim, nossa, eu nunca recebi um atendimento como esse. Cara, te dá um clique na tua cabeça. Tu fala, porra, é o momento de eu estudar mais isso. Se eu em 20 horas já estou fazendo isso, imagina eu tendo uma pós-graduação. Quantos pacientes que eu vou aliviar? Né? Então, realmente, eu tive esse cuidado de montar um curso já há anos com essa questão bem de ser objetivo, ser prático e com um alvo certeiro. Né? Lógico, existe uma complexidade muito grande na disfunção temporomandibular. Cada vez a ciência comprova isso. Só para você ter ideia. Agora você está estudando o polimorfismo genético. Né? Tem pacientes que você pode fazer terapia manual, pode fazer educação em dor, pode mandar ele meditar, pode melhorar o sono dele, pode fazer o que for. Esse paciente vai ter dor. Né? Porque é uma alteração genética que ele está apresentando. Então, já estão verificando, né? Vários estudiosos de disfunção temporomandibular estão vendo que alguns pacientes com dores orofaciais crônicas têm alterações de polimorfismo genético que não tem. A gente tem que... É outra linha de atendimento. É outro pensamento. Não tem o que a gente fazer, na verdade. A gente tem como manejar esse paciente dentro do possível, mas é um paciente que vai estar com dor. Ele vai ter uma doença chamada dor. Entendeu? É no momento que a dor para de ser sintoma, ela vira doença. Né? Então, é altamente complexo esse paciente. Então, não tem curso de 20, não tem pós-graduação, não tem mestrado, não tem doutorado que vai resolver. Entendeu? Agora, a maioria dos pacientes, o que a gente vê? Que a maioria, lógico, como eu volto de novo, tem que ter uma avaliação muito específica, mas a maioria dos pacientes, a gente vê que terapia manual, e isso está confirmado nas pesquisas atuais. Né? É como se fosse um combo de situações, de estratégias que a gente tem com o nosso paciente. Então, nesse combo, estão 4 coisas básicas que você faz com o teu paciente. Primeiro, terapia manual. Comprovação de melhora de sintomas de manejo desse paciente. Né? Agora,
ela isolada, ela só tem efeitos a curto prazo. 2, cinesioterapia. A simples cinesioterapia ela faz uma diferença absurda na melhora do manejo dos sintomas desse paciente, né? 3, o autotratamento, a mudança, ele mesmo tem que continuar em casa fazendo as atividades dele, que é o autotratamento, o automanejo, né? E por último, a terapia cognitiva comportamental ou funcional. Quer dizer, quando você modifica, né, você dá esses quatro pilares para esse paciente, né, na maioria, novamente voltando, a maioria, não existe uma receita de bolo, mas a maioria dos pacientes eles respondem muito bem. Isso agora eu estou falando baseado em evidências científicas. Terapia manual, cinesioterapia, automanejo, terapia cognitiva comportamental. Tá? Educação em dor está dentro do que ela acabou de falar, né? A Flora acabou de falar. É exatamente isso. Tá? A educação em dor está nessa mudança, né? de terapia cognitiva comportamental ou funcional. Aí entra a educação em dor. Né? E, Marcelo, você percorre esses 4 pilares no seu curso, não é? Exatamente, exatamente. E agora... Exatamente. E, Então, inclusive uma questão que me chamou a atenção, né, em um dos cursos que eu estava ministrando aqui em Salvador, né, foi a questão da utilização da hipnose. Né? Você fez uma prática dentro da sala de aula, achei muito interessante isso, né, porque percorre esses pilares que você disse, e como a Flora ela disse aqui, né, que é o que acha mais primoroso é o olhar, né, que você tem a chamada além do físico, né? Então, além da questão mecânica pontual ali, então você trabalha outros pontos. E aí, como é que funciona essa inserção aí também da hipnose? Exatamente. Eu comecei a botar uma orientações de hipnose. Na verdade, eu nem chamo de... Eu já fiz hipnose, né? Eu sou practitioner de PNL, e na minha formação de PNL, na programação neurolinguística, que também eu fiz baseado para saber lidar e saber convencer um paciente a aderir ao tratamento, né? É uma estratégia muito importante. Eu aprendi na minha formação também hipnose rachiniana, né? Então, rachiniana, desculpe, ericksoniana. E aí, esquece, ericksoniana. E aí, eu aprendi a hipnose juntamente com PNL, que são palavras, né, onde a gente consegue alcançar o subconsciente dessa pessoa e trazer ela para começar a alertar ela, né, porque ela não consegue ter essa compreensão naturalmente. Então, no momento que a gente joga palavras-chave, ela busca, involuntariamente, ela vai buscar lá no subconsciente dela a resposta para aquele problema que ela está tendo. Então, a junção do PNL, juntamente com a hipnose e técnicas de relaxamento, são muito importantes para pacientes com disfunção temporomandibular crônica, que a gente já percebeu que tem alterações da modulação a nível de dor do sistema nervoso central, que a gente sabe que vai ter influência do emocional, vai ter influência do sono, vai ter influência de uma série de situações que estão alterando essa modulação de dor. Acho que o Leonardo Ávila deve ter falado muito para vocês aí na live, né? É um fera também. Aí o que acontece? Há uns 2 anos atrás, né, baseado em tudo que eu tenho visto da ciência e na minha formação também do PNL, eu comecei a implantar no meu curso de 4 dias, que é o meu curso de 40 horas, que eu também dou aí pela Sensomed, é que uma vez no ano eu dou o curso de 25 horas. E depois eu dou o meu curso de 40, juntamente com uma amiga dentista, que fala também da parte de ortognática e outros detalhes da odontologia. Então, o que acontece? Nesse meu curso de 4 horas, eu tenho uma prática, uma dinâmica, onde eu ensino ao aluno essas técnicas, né, de palavras hipnóticas, né, palavras de mudança de cognições, mudança de crenças, né? Então, eu ensino isso lá no meu curso de 40 horas, justamente baseado nesse raciocínio do que a ciência fala hoje. Porque antigamente você falava de hipnose e era um charlatão, né?
Você era charlatão se você falasse de hipnose no passado. Hoje não, hoje hipnose existem inúmeros, mas não são poucos. São inúmeros estudos mostrando a hipnose para a redução de dor crônica, de sensibilização central, né? Mas tem muito. Assim como a hipnose, mindfulness, técnicas de relaxamento, né? De meditação. Né? Existem inúmeros trabalhos hoje, não só por psicólogos, mas trabalhos feitos também por dentistas e até por fisioterapeutas, mostrando a redução da dor, mas de uma forma fantástica, a redução da dor crônica de vários pacientes que utilizaram esses recursos que antigamente eram discriminados. Né? Se você falasse isso com um paciente antigamente, ou comentasse isso com alguém, mas tu não mobilizou, tu não manipulou, então tu não vai resolver. Né? Então, hoje a gente tem Então, mudou tudo, mudou toda a nossa visão em relação ao atendimento. E a gente teve que incluir no nosso arsenal essas novas técnicas, essas novas abordagens. Né? Principalmente a forma com que a gente fala com o paciente, a forma com que a gente... aquele cuidado que a gente tem agora de não botar uma coisa que todo mundo fala hoje da neurociência, que é o nocebo, né? Criar o placebo da dor no paciente. É o que mais os profissionais de saúde fazem. Né? Olha, se a senhora andar, a senhora vai ficar aleijada. Aí a pessoa vai ficar com medo de andar, fica cinesiofóbica. Uma coisa que fala na boca. Não, você abrir a sua boca, seu disco vai deslocar. Né? O seu disco vai deslocar e a senhora não vai conseguir mais abrir a boca, vai ficar travada. E aí a pessoa chega para você, cinesiofóbica, cheio de nocebo, de medo de fazer o movimento, de medo de sentir dor. Né? Então, a gente tem que quebrar. Então, até a nossa forma de falar, a nossa abordagem, né? Mudou completamente hoje nos pensamentos modernos, né? da neurociência. Né? Mas o que a gente chama, na verdade, de terrorismo biomecânico, né? Que a gente se preocupava com terrorismo biomecânico, né? Aquela maneira de tentar fazer com que o paciente trabalhe determinadas posturas no seu dia a dia, né, para evitar a dor, né, e acabava fazendo com que o paciente criasse uma cinesiofobia, né, deixasse de fazer o movimento porque ele estava assim, não estou conseguindo executar como foi orientado, como foi passado, então é melhor eu deixar quieto, né? Então, de fato, isso daí é muito interessante, essa abordagem que você traz. A gente precisa trabalhar de uma forma multifatorial. Né? Ele fica se autopoliciando, né? E aí esse autopoliciamento, né? E baseado, agora falando também nessa questão agora da cinesiofobia, né? Agora me lembrei de falar uma questão da avaliação, porque assim, hoje existem vários questionários validados, né? O que a gente pode estar usando, juntando com a nossa avaliação típica, né? Lógico, tu vai ficar fazendo questionário para todos? Não. Tu vai fazer questionário assim, pô. Eu percebi que esse paciente tem uma característica de sensibilização central, né? Aí na tua gaveta do consultório, tu já tem que ter um inventário de sensibilização central, né? Para que você já... Ele é preciso, ele não é 100% preciso, mas te dá um direcionamento que esse paciente ele precisa de um atendimento mais voltado para essa situação mais psicossocial, né? Mas que eu tenho que utilizar terapias chamadas terapias top-down. O que são terapias top-down? São terapias onde eu tenho que trabalhar a dor desse paciente não de baixo para cima, mas sim de cima para baixo. Perfeito. Né? Eu não vou ficar precisando trabalhar tanta terapia manual com esse paciente. Eu vou trabalhar mais com ele o quê? Técnicas de respiração no meu consultório, educação em dor, né? Na hora que eu for realizar as manobras, mesmo que eu opte em fazer uma terapia manual, eu vou utilizar ela de forma bem suave, associada à respiração, mas no intuito de sedar o sistema nervoso central, vamos falar assim, diminuir esse excesso de informações de dor, né? Para ele diminuir, então, o quadro álgico dele, do que eu ficar trabalhando terapia manual querendo recuperar a mecânica. Né? Então, aí eu vou trabalhar mais terapias do que top-down. E isso a gente consegue ter esse direcionamento quando a gente está avaliando o nosso paciente, ele já tem indícios de que a dor dele tem uma dor é uma alteração na modulação de dor, a gente já consegue perceber isso através da avaliação, a gente faz o questionário
e fecha um pré-diagnóstico daquilo que ele tem e já começa a trabalhar mais naquela linha com ele, né? Até mesmo outra coisa, eu falei por que eu comecei a tocar nesse assunto dos questionários? Porque existe também um questionário de cinesiofobia, né? Até para DTM, né? Então existe aí o TAMPA, né? Que é um questionário para cinesiofobia, que deve também ser utilizado com esses pacientes quando você percebe que ele tem um medo enorme de fazer aquele movimento, né? E aí, no momento que você começa a quebrar essas crenças desse paciente, ele começa a entender. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Uma das coisas que os pacientes vêm muito para mim, estalido, né? Ele chega com estalido, às vezes ele não está com dor, mas já falaram para ele que ele vai bloquear a boca dele, né? Hoje a gente sabe, eu postei isso hoje no meu stories, tá aí, que galera que não está no meu Instagram, vai lá no meu Instagram, @fisiotenreiro, entra lá, tem muita coisa de postagem de DTM lá, que eu coloco quase toda semana, eu faço uma postagem bem bacana. E hoje eu postei no meu stories, né? Eu botei uma cara de uma mulher curiosa, assim, meio assustada, aí ia falando, olha como é que é o teu paciente quando você fala para ele que estalido não precisa de tratamento, que muitos estalidos não precisam de tratamento. Estou falando que não precisa de tratamento, mas muitos não vão precisar. Por quê? 65% da população em geral tem estalido e vai evoluir benignamente. Não vai ter dor, não vai ter... Porque a articulação temporomandibular é extremamente adaptável. Ela é uma articulação adaptável, assim como a coluna, né? Então, muitos pacientes que têm deslocamento de disco não vão evoluir com travamento, não vão evoluir com dor. Talvez aquele estalido vá sumir, pode sumir até espontaneamente, né? Outros, infelizmente, vão evoluir com problemas, mas a gente não tem como a gente chegar e falar para o paciente, ó, você vai evoluir com problema. Porque 65% não acontece nada. Até mesmo deslocamento de disco sem redução. Muitos pacientes têm deslocamento de disco sem redução, o disco já escapou, já não está mais em cima da cabeça da mandíbula, e esse paciente abre a boca a mais de 40 milímetros. Tem a funcionalidade da articulação normal, porque ela já se adaptou àquela alteração articular. É o meu caso. Pois é, esse é o caso, né? Então, aí, conclusão, o que acontece? O paciente chega cheio de medo para a gente. Muitos pacientes chegam cheios de medo. Ai, meu Deus, eu vou travar minha boca, eu não vou conseguir mais abrir, eu vou evoluir para artrose, eu vou sentir dor, e vai sei lá. Aí você pega um artigo, mostra para ele no artigo, olha aqui, ó. Isso aqui é um artigo de 2019, eu até tenho esse artigo guardado. Olha aqui, ó, um artigo de 2019 comprovando que essa aqui é uma situação comum na população em geral. Então, no momento que ele entende isso, você muda aquela crença nele, ele já começa quer dizer que não tem problema? Não tem problema. Assim como, por exemplo, instalar o teu joelho. Assim como, por exemplo, instalar o quadril. Antigamente, quantas pessoas operaram o quadril porque instalavam? Eu já conheci alguns pacientes que operaram o quadril porque instalavam o quadril e falaram que era um processo de artrose, sei lá o que. Operaram o joelho, né? Porque, quantas pessoas têm estalido no joelho e vão evoluir benignamente? Né? Então, a mesma coisa acontece na articulação temporomandibular. Criaram-se crenças ao longo dos anos e vários profissionais de saúde não se atualizaram, né, nessa nova situação. Eu, por exemplo, quando pegava um paciente estalido há 10 anos atrás, eu falava para ele, você tem que tratar, porque você vai evoluir com o problema, porque foi assim que eu aprendi. Mas hoje não funciona assim. Então, eu estou sempre atualizado, eu estou sempre antenado. E hoje o que mais se vê essa relação das alterações no sistema nervoso central mandando na dor. Então, não adianta você ter um pensamento só periférico. Você vai, o pensamento periférico vai. A gente vai usar laser, vamos usar laser. Nós vamos usar terapia manual, vamos usar terapia manual. Mas nós temos que utilizar também terapias top-down. Temos que usar terapias top-down, que são terapias de sedação, educação em dor, meditação, respiração, atividade física, orientar esse paciente para atividade física, fazer a chamada higiene do sono, saber como é que ele dorme. Até isso eu pergunto para o meu paciente como é que ele dorme, se ele dorme de lado, se ele dorme assim, se ele dorme assado, se ele dorme com a luz acesa, se luz apagada, se ele usa celular, até que horas, o que ele toma, se ele toma cafeína, se ele toma Coca-Cola.
Você bebe álcool, quer dizer, hoje mudou o pensamento, né? Então, a terapia manual, show, a terapia manual é maravilhosa e tá comprovada na ciência que ela é eficaz no manejo da dor. Só que ela é eficaz a curto prazo. Ela só se torna eficaz a longo prazo, médio e longo prazo, quando ela está associada a outras intervenções, como no caso a cinesioterapia e o automanejo, terapia cognitiva comportamental, na maioria dos casos. Entendeu? Bacana, Marcelo. Eu queria, só antes da gente prosseguir aqui, né, dar o aviso novamente aqui com relação à inscrição do curso. Então, após o término aqui da live, nós vamos estar recebendo, né, os primeiros 5 e-mails, tá? Que estiver interessado em realizar o curso do Marcelo Teixeira aqui em Salvador, que está para a data ainda do dia 4 e 6 de setembro desse ano, tá? Vai estar recebendo 20% de desconto. Então, os 5 primeiros, tá? Após o término da live, a gente vai estar colocando aqui nos comentários, vai fixar aqui nos comentários um e-mail, tá? Próximo a 5 minutos finais da live, eu devo estar colocando aqui fixado, e assim que terminar, a gente vai estar aqui com o e-mail aberto, aguardando. Então, tem que colocar o Instagram, tá certo? Que no e-mail que vocês enviarem, tem que estar lá o Instagram, tem que estar o nome completo, tem que estar o curso que vocês querem, no caso, Terapia Manual das Disfunções da ATM, tá? E porque a gente precisa conferir se você foi um telespectador aqui também da live, tá bom? Então, a gente vai colocar aqui e vai estar ofertando esse desconto aí. Vamos lá, Marcelo. Então, falando a respeito das abordagens, né? Como você já disse aí, a questão de estar mudando constantemente, você no seu curso, né, você traz bastante técnicas, né, técnicas manuais, né, mas você traz também muito essa questão do biopsicossocial, de trabalhar desculpa, eu acabei perdendo o raciocínio aqui, porque teve uma pergunta que surgiu aqui. Da ozonioterapia. Né? Da ozonioterapia. E aí eu queria, na verdade, emendar com 2 perguntas que já foram feitas também anteriormente, só para não perder, e aí eu prossigo depois com a minha. Que é o seguinte, perguntaram se no seu curso você acaba abordando a questão também de cirurgias, né, e fraturas, traumas diretos que ocorrem na ATM, e essa questão também da ozonioterapia. Você pode comentar como é que, se você traz alguma coisa a respeito disso no curso? Nesse meu curso de 25 horas, a gente não fala sobre pós-operatório, né? Eu falo sobre pós-operatório no curso de 40 horas, onde a principal cirurgia que eu abordo é a ortognática, tá? Eu não abordo outros tipos de traumas em face. Mas, assim, vou te trazer agora a realidade, lógico. Muitas pessoas que fizeram o meu curso de 20 horas, onde eu ensino a biomecânica da ATM, elas com um pouquinho mais de estudo para entender como é que foi a questão da lesão traumática, né? E algumas coisas que ela, de repente, não vai poder fazer, ela consegue tratar, tá? Lógico, existem casos mais complexos, mas a maioria dos casos consegue se tratar com as mesmas técnicas que eu ensino para o tratamento da própria disfunção temporomandibular. Agora, no meu curso de 40 horas, eu tenho agora lá no meu curso, eu já ensino o beabá. O que você faz no primeiro dia de pós-operatório até o 30º dia de pós-operatório. Eu vou dando a sequência todinha. Primeiro dia a gente vai usar técnicas para diminuição do edema, e assim a gente vai para para melhora da sensibilidade, depois para melhora da mímica facial, depois do arco de movimento, e assim eu faço um beabá, que no meu livro já tem esse capítulo escrito por uma colega, onde a gente justamente vem explicando do começo até o fim do que a gente faz com o paciente de pós-ortognática, tá? Agora, ozonioterapia. Olha, eu mesmo já fui paciente de ozonioterapia, tá?
apesar de hoje existir uma crítica em relação à prática baseada em evidência, né, que não se tem evidências concretas, seguras, né, de que a ozonioterapia realmente tem resultados, enfim, existe uma briga muito grande. Mas eu, como paciente, eu falo para você, para mim foi muito bom. Eu gostei muito do resultado, tá? Agora, na DTM, existem colegas meus que utilizam a ozonioterapia na DTM. Não se tem evidências concretas que realmente a ozonioterapia é eficaz nesses casos. Agora, um detalhe. A ozonioterapia vai ser muito legal para tratar problemas articulares, correto? Então, muita gente usa lá a ozonioterapia para tratar problemas articulares. Só que a maioria dos problemas na TM, elas não são articulares. Na DTM, elas não são articulares, são musculares, né? Então, talvez, se realmente lá na frente a ciência comprovar, talvez vai ter uma linha escassa, né, de tratamento, né? Na verdade, eu não tenho muita propriedade para discutir a relação da ozonioterapia, tá? No futuro, acredito que vão ter resultados positivos em relação a isso. Mas agora, eu não uso, não sei manusear, não sei dosagem, não sei nada, entendeu? Em relação a isso. Tá? Agora, um recurso que eu ensino também no meu curso de 25 horas e no meu curso de 20 horas é o laser, tá? O laser é realmente um excelente recurso para tratar. Excelente recurso para tratar. Então, é muito interessante a gente usar o laser, por exemplo, nas alterações articulares, né, que vão estar utilizando lá uma dosagem específica, baseado numa janela terapêutica, que varia de 3 a 6 joules, né? Baseado, a gente vai ver algumas questões relacionadas à pele do paciente, coloração, enfim, profundidade que a gente vai querer alcançar. Não vou entrar nesse mérito, mas para alterações articulares é muito bom, principalmente nas alterações agudas, né? E quando está agudo, a gente não tem muito o que fazer, né, cara? Porque a gente vai utilizar, às vezes, a terapia manual, mas está agudo, pô. O cara não consegue suportar. Então, o laser vai ser um excelente recurso. Eu uso laser com quase todos os meus pacientes, né? E é muito eficaz na dor miofascial também, né? Que aquele nódulo ele precisa de oxigenação, ele precisa de oxigênio ali. Então, o laser ele é capaz de aumentar aquela circulação periférica e melhorar o nódulo de um ponto gatilho. Então, uma coisa que eu faço muito também combinada é o agulhamento a seco, agulhamento seco, né? Faço o agulhamento seco, terminou do agulhamento seco, eu bombardeio com laser terapia, né? Infravermelho, que dá um efeito maravilhoso. Então, o laser, eu me sinto muito mais à vontade para falar de laser, né, do que para falar agora de outro recurso que eu não conheço, como é o caso da ozonioterapia. Então, o laser eu abordo, sim, no meu curso, de uma forma sucinta, mas eficaz. Abordo nos meus 2 cursos, porque hoje eu sempre falei isso para o meu aluno. O que você tem que ter para tratar DTM? Bom, primeiro você tem que ter conhecimento. Isso é o principal. Né? Entender a fisiopatologia e tratar aquele grupo, saber dividir em que grupo que esse paciente está e dar o tratamento específico para aquele grupo. Né? Isso é uma coisa. Segunda coisa, terapia manual. E saber prescrever o exercício, né? Aí entra naquele combo que eu falei com você, que é terapia manual, cinesioterapia, terapia cognitiva comportamental funcional e automanejo do paciente. E tem um laser. Porque vai te abrir o leque de opções para você atender. Porque se você pega um paciente hoje em crise aguda, às vezes você não vai conseguir ser tão eficaz porque ele está com muita dor, então está com quadro inflamatório muito agudo e você não consegue fazer muita coisa. O laser, já com o laser na mão, você já consegue dar o primeiro combate àquele processo inflamatório. Né? Então, quem tiver a oportunidade de ter um laser, mão e conhecimento, pronto, você trata, vamos falar que quase 90%, né, dos pacientes com disfunção temporomandibular. Quase 90%. A detalhe, não trata, você maneja. Maneja, né? Porque não existe cura. Não vou falar de cura com paciente DTM. Não vou falar de cura. Esse termo cura não é bem-vindo em DTM. Mas o termo manejo correto dos sintomas é muito bem-vindo. Então,
o manejo desse paciente, ele se dá com essas estratégias que eu acabei de falar com você. Ok. A gente vai ter até um curso de ozonioterapia aqui na Sensomed, né, em novembro, com o Diogo Bonifácio. Vai ocorrer 25 Amigo meu, 22. eu dei curso para ele, Então, eu dei curso de DTM lá em lá em Belém do Pará. Foi agora em bacana. janeiro, Vai ter eu tive lá em depois Belém. aqui em Salvador, né? Eu fui lá em Belém do Então, Pará dar esse curso lá para ele, meu curso de DTM, na clínica dele. É até maravilhoso o curso dele. Inclusive, ele que fez a aplicação em mim, de ozônio. que bola. Surtiu um resultado fantástico, fantástico. Quem puder, faça o curso. Então, eu não sei muito dizer em relação à DTM, nem como é que estão as evidências em relação à ozonioterapia, mas no caso de DTM eu tenho que me segurar para falar, porque eu realmente não tenho ainda evidências concretas da sua eficiência, entendeu? Marcelo, você acabou respondendo a pergunta que eu tinha quebrado o raciocínio por conta aqui dos comentários, que era justamente a questão dos recursos que você utiliza também no tratamento, né? Como o dry needling, a questão aí do laser, né? Tem algum outro recurso? Eu lembro que você faz o de bandagem, mas é no curso de 40 horas, né? Aí, no caso, em pós-operatório. Mas algum outro recurso você acrescenta também no curso de 25 horas, que agora são de 25 horas? Esse curso de 25 horas, não. Esse curso de 25 horas, bandagem eu falo no pós-operatório de ortognática, né? Que é um recurso, apesar também da galera da evidência científica cair de pau, né? Que bandagem é placebo, sei lá o quê, barará, já existem pesquisas, né? Com grupo randomizados, mostrando ali que existe uma melhora, né? No volume do edema com pacientes que utilizaram da bandagem logo no pós-operatório imediato, tá? Então, já existem pesquisas acontecendo e os primeiros resultados já foram muito promissores, tá? Inclusive, eu vou até pesquisar, eu tenho um trabalho desse, acho que foi até um aluno meu daí, o Rodrigo Sampaio, parceiraço, está trabalhando com DTM direto, fez meu curso de 20 horas, está virando referência na cidade dele. Fez o curso aí com vocês de 20 horas. Ele virou referência na cidade dele. O Anderson também, lá de Vitória da Conquista, acho que o Anderson é de Vitória da Conquista, se eu não me engano. O outro também, fez um curso de 20 horas, está bombando na cidade dele. Feira de Santana, né? Isso. Então, você vê, tem uma galera aí que fez o curso aí da Bahia e está referência na cidade deles, está lá bombando na cidade deles. Né? E aí o que acontece? A questão da bandagem. O Rodrigo, que foi meu aluno daí, ele me mandou, inclusive, esse artigo, né, já mostrando efeitos promissores do uso da bandagem, apesar da galera da evidência científica cair de pau ainda, né? Mas eu acredito que lá para frente, mais um pouquinho, vai ter uma comprovação melhor. Tá? Nesse curso de 25 horas eu não falo de bandagem. No curso de 25 horas é terapia manual, laser, terapia cognitiva comportamental, avaliação, mas dá uma base muito forte de tratamento, bem bacana. Né? E no curso de 40 horas eu falo... 4 pilares importantes, né? Você já percorre, na verdade, por 4 pilares importantes aí no tratamento, no manejo, né? No manejo da DTM, exatamente. Aí, de 40 horas tem um conteúdo parecido com o de 25, só que aí entra dry needling, entra pós-operatório de ortognática e entra essas terapias comportamentais, né? Essas terapias de relaxamento. É um curso bem completo, né? Bem completo. Tem muita gente que faz o primeiro, o de 20 horas, e depois parte para fazer o de 40, porque aí tem uma formação mais robusta. É verdade. Mas como a gente está aqui nos últimos minutos, eu queria aproveitar novamente para reiterar aqui a promoção, né? 5 primeiros que encaminharem um e-mail com o Instagram, nome completo, nome do curso, que é disfunções temporomandibulares e abordagens da terapia manual, manda para o e-mail, está fixado aqui nos comentários, descrição, @sensomed.com.br. Assim que a gente finalizar, nós vamos estar recebendo esses e-mails e os 5 primeiros vão ter garantidos aí 20% de desconto no valor total do curso, tá? Então, o curso vai ocorrer aqui em Salvador, nos dias 4 a 6, né, de setembro, tá bom? Então, não perde essa promoção, é uma oportunidade única, exclusiva, que vai ocorrer após aqui a live, tá? São 5 inscrições com 20% de desconto.
E, Marcelo, eu gostaria de agradecer muito, tá, a sua participação. A gente está aqui nos últimos segundos e você disse que agradece muito a Sensomed, mas aqui em Salvador você é referência nesse curso, tá? Sempre turmas lotadas e, enfim, gostaria de agradecer a sua participação. A gente tem 5 segundinhos. Tá ótimo, tá ótimo. Obrigado aí pelo convite mais uma vez.